A paz do Senhor, meu povo, como vocês estão? Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal Papo Cristão. O meu nome é Kleber e aqui pregamos a palavra do Senhor como ela é. Meus queridos, hoje vamos falar sobre o tema inveja. Quem nunca foi vítima de inveja? Quem nunca na vida passou por poucos momentos de inveja, foi vítima de inveja? E como vencer a inveja? A inveja, esse espírito que se apodera de muitas pessoas fracas na fé para ter inveja do seu irmão e da sua irmã. Pois muito bem, antes de começarmos aqui a falar sobre esse tema inveja, quero pedir a você que nos ajude se inscrevendo aqui no nosso canal. Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho escrito inscreva-se, assim acione o sininho de notificações para que quando postarmos aqui um vídeo, você venha a receber esse vídeo em primeira mão. E assim você está também nos ajudando a levar a palavra de Deus a mais pessoas, levar a palavra do Senhor a quem os nossos pés não conseguem chegar, porque a palavra do Senhor diz: ide e pregai a palavra. Então esse vídeo tem esse intuito de levar a palavra do Senhor para mais pessoas poder ter acesso e entender a palavra do Senhor. Pois muito bem, amados, quando falamos sobre inveja na Bíblia Sagrada, ela está repleta, desde a sua formação, desde Gênesis a Apocalipse, de passagens que falam sobre inveja. Desde o começo do mundo que nós podemos ver isso. Quando Abel ofereceu o seu sacrifício a Deus e Deus o aceitou, e Caim veio oferecer o seu e Deus o rejeitou, por inveja o seu irmão Caim matou Abel. Então nós temos passagens bíblicas desde o início da Bíblia Sagrada falando sobre inveja. Eu vou pedir para você assistir esse vídeo até o final, e no final dele eu vou fazer uma oração para que Deus venha te abençoar, para que Deus venha tirar de você qualquer espírito de inveja que esteja se aproximando para atrasar a sua vida, para te desviar dos caminhos de Deus. Pois muito bem, em Êxodo 20:17 está escrito assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo cobiçarás. Meus amados, veja bem no início aqui, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, aqui o Senhor já estava advertindo a Moisés que tais coisas seriam possíveis que acontecesse. Por isso aqui o Senhor já está dizendo que você não deve cobiçar a casa do teu próximo, nem a mulher, nem nada que o seu próximo tem. Por quê? O invejoso, meus amados, eu quero frisar bem isso aqui, o invejoso, ele não quer ser melhor do que você. Não, o invejoso, ele quer ser você. O invejoso, ele não quer ter um carro melhor do que o seu. Não, o invejoso, ele quer ter o teu carro. Você, mulher, presta atenção que tem aquelas amigas invejosas. Elas não querem ter um marido melhor do que o seu, forte, musculoso, trabalhador, honesto, pai de família, carinhoso, honesto. Não. Sabe o que a sua amiga invejosa quer? Ela quer o seu marido. Por isso que você precisa prestar atenção. E como vencer a inveja? Amados, não existe outra forma de você vencer a inveja a não ser pelo jejum e oração. Eu vou deixar aqui em cima um link aqui, sobre oração, o poder da oração, para você ver como vencer a inveja. Porque o invejoso, como começa a inveja se manifestar em alguém? O invejoso, ele não quer somente ser você, ele quer a sua vida para ele, porque ele não está feliz com a própria vida dele, ele não está contente com Deus, por isso que ele te inveja. Ele olha para você e ele sente inveja de você, ele quer ser igual a você, ele quer o que é seu, ele quer o seu carro, ele não quer um carro melhor do que o seu, ele quer o seu carro. Quando nós pegamos a Bíblia Sagrada, você pode ver em Provérbios que em várias passagens Salomão ele fala sobre inveja.
Provérbios 24:1, Provérbios 33:31, Provérbios 14:30, Provérbios 23:17, 28:22. O sábio Salomão, em inúmeras passagens em Provérbios, ele adverte o povo a tomar cuidado quanto à inveja. Nós pegamos a nossa Bíblia Sagrada e usamos ela como uma bússola para nos desviarmos do invejoso. Você pode ver em inúmeras passagens da Bíblia o perigo de você invejar alguém. Quais os males que isso te traz? Quando Davi, o homem que tinha um coração segundo o coração de Deus, quando ele cobiçou a mulher de Urias, Batseba, quando ele colocou no seu coração que ele queria aquilo que não era dele, para ele, qual foram as consequências disso? Por causa daquele pecado que Davi cometeu, de cobiça, de adultério, um grande mal veio sobre a vida de Davi. Primeiro, o seu filho morreu. Você vê o perigo da inveja. O invejoso, Davi, depois ele orou a Deus, ele jejuou, mas mesmo assim houve consequências. Deus o perdoou, Deus não rasgou o reino dele, mas houve consequências. Qual foi as consequências? O seu filho morreu. Deus não aceitou o fruto daquele pecado. Deus colocou um espírito de vingança sobre a casa de Davi. Deus levantou inimigos contra Davi dentro da sua própria casa, por causa de um momento que Davi não prestou atenção, que Davi se desconcentrou, que ele saiu da presença de Deus e deixou que o espírito de inveja, de cobiça, o espírito se apoderasse dele por um só instante. E as consequências foi o que? A divisão da sua casa, do seu reino. Meus queridos, em Tiago, capítulo 3, verso 14 e 15, você pode ver que a inveja é terreno animal e diabólico. Veja o que Tiago está dizendo. A inveja, ela te torna como um animal, ela te traz pensamentos diabólicos, ela faz você perder a concentração em Deus, em perder a direção do Espírito de Deus, e te faz como um animal. Quando nós lemos lá em Salmo 73, se você tiver a sua Bíblia aí, pegue a sua Bíblia aí em Salmo 73, abra para você ler como o que diz Salmo 73. Quando nós lermos Salmos, nós vamos entender que Salmos são louvores, são cânticos, são palavras doces, refrigério para a nossa alma. Mas Salmo 73 é diferente. Por que Salmo 73 é diferente? No Salmo 73, aqui nós não temos um louvor, nem uma adoração, muito pelo contrário. Aqui tem um homem rasgando a sua alma com Deus e dizendo que sente inveja dos ímpios, dos soberbos. E por que isso? Veja que aqui é um homem que serve a Deus, é um homem temente a Deus, que está abrindo o seu coração com Deus. O escritor do Salmo 73 é Asaf. No versículo 1 do Salmo 73, o escritor diz assim, presta atenção: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Versículo 2: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram ou se resvalaram, depende da tradução. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Agora veja o versículo 3: pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. O que esse homem de Deus está dizendo? Que ele tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Amados, o que leva um homem com quase 70 anos, quando Asaf escreveu esse Salmo 73, ele tinha quase 70 anos. Aqui não estamos falando de uma criança nem de um adolescente, muito pelo contrário, estamos falando de um homem que teve experiência com Deus extraordinária. E esse homem está dizendo que o ímpio, aquele de quem ele passou a ter inveja, não passa aperto nem na hora da morte. Ele está questionando a Deus, ele está comparando a sua vida com a vida de um ímpio. Veja no versículo 2, quando Asaf diz no versículo 1 que Deus é bom com todos, no versículo 2 é como se ele estivesse dizendo: Deus é bom com todos, menos comigo. Deus é bom com a nação de Israel inteira, com os limpos de coração. Quanto a mim,
os meus pés quase que se resvalaram. E aí eu te pergunto, o que leva uma pessoa a sentir inveja no seu coração? Um homem que tem uma vida reta, que tem um coração reto, um homem que viveu experiências extraordinárias com Deus. Se você não leu a história de Asaf, para você entender quem foi Asaf, eu vou deixar aqui no card aqui um vídeo que nós temos aqui sobre Salmo 73, sobre a vida de Asaf, para você ver e entender. Asaf, ele viveu na época de Davi. Ele viu quando Davi trouxe para Jerusalém a arca da aliança. Ele viu quando Davi dançou em volta da arca. Ele aprendeu a adorar a Deus com Davi. Porém, ele viveu o seu auge de levita. Foi quando Salomão inaugurou o templo que nós conhecemos como o Templo de Salomão. Asaf, ele estava ali e ele era um levita, chefe de música do templo. E Asaf viu, porque a Bíblia Sagrada diz que quando os sacerdotes se levantaram para adorar a Deus, para louvar a Deus, o rei Salomão subiu no altar para oferecer sacrifício à glória do Senhor, encheu aquele lugar. E todos que estavam em volta foram curados. Inclusive a Bíblia diz que os sacerdotes e levitas não conseguiam ficar de pé, com tamanha glória de Deus. E o que leva um homem que viu tudo isso, um homem que tinha, a Bíblia o trata como um grande músico, Asaf. Veja bem que tamanha honra, falar para Deus e questionar Deus, que sente inveja dos ímpios. Qual é a inveja que Asaf está sentindo? Que problema esse homem de Deus está passando para que ele tenha inveja dos ímpios? Ele faz inúmeras comparações desse Salmo 73, se você ler, você vai ver que Asaf diz, eu vou ler com você aqui no versículo 21, assim o meu coração se azedou e sinto picada nos meus rins. Veja no versículo 21, depois dele comparar a vida dele com a vida do ímpio, ele sente picada nos seus rins, o seu coração se azedou. Veja, hoje, o que a ciência fala hoje o que a ciência diz, quando você azeda o seu coração, o que a ciência diz? Você sente picada nos seus rins, a sua carne, o seu corpo fica podre. Veja bem, em Provérbios está escrito, não tenha inveja dos homens malignos, nem deseje estar com eles. Provérbios 24:1. Agora veja Provérbios 3:31. Não tenha inveja do homem violento, nem escolha nenhum dos seus caminhos. Agora veja de mais interessante é o Provérbio 14:30. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a prodidão dos ossos. É aquilo que Asaf está dizendo no versículo 21. O meu coração se azedou e eu sinto picada nos rins. Agora veja o versículo 22 de Salmo 73. Assim me embruteci e nada sabias, era como um animal perante ti. Veja, meus queridos, quando você deixa que o espírito de inveja se apodere de você, você fica como um animal, você perde o discernimento. É o que Asaf está dizendo no versículo 22. Meus queridos, Asaf, ele tinha na igreja, no templo de Salomão, um lugar de destaque. Ele era levita. Quando você chega na igreja, você vê que os levitas eles têm um lugar de destaque. E o que leva alguém que está na igreja a ter uma vida reta perante Deus, um homem que escolhido por Deus para cuidar das coisas do templo, sentir inveja dos ímpios? Quando você pega a história dos levitas, você vê lá em Números 18:20, que está escrito assim: Deus chamou Arão quando foi dividir as porções de terra para os filhos de Israel e diz assim: Arão, na terra herança nenhuma terás, porque eu, Senhor, sou a tua herança. Veja bem, aí você me pergunta, o que tem a ver isso com Asaf? Muito, tudo. Aqui Deus está dizendo para os levitas, Deus deu herança a todas as tribos de Israel, porém aos levitas não. A herança dos levitas era o Senhor. A herança dos levitas, eles não tinham porção de terra. A herança dos levitas era cuidar das coisas do santuário. E Asaf era um levita. Asaf ele não tinha herança. A Bíblia Sagrada diz que Asaf tinha uma esposa.
mas a Bíblia não diz o nome da sua esposa, mas diz que tinha 4 filhos: Zacur, Metanias, Azarela e José, uma menina e 3 meninos. A Bíblia também diz, a tradição judaica diz que um dos seus filhos tinha problema de locomoção, ele era deficiente, tetraplégico talvez, porque ele não podia se locomover. E quando Asaf estava no templo, na inauguração do templo, o templo estava repleto, estava cheio, todo Israel estava no templo. Por quê? Porque era um momento de festa. Deus estava renovando a aliança com Israel. Todos estavam presentes, o rei, suas 700 esposas e 300 concubinas, os príncipes, todos estavam lá. Porém, quando Asaf olhou no templo, na nave da igreja, ele olha, ele não vê os seus filhos, ele não vê a sua esposa. Aí bate no coração daquele homem inveja. A mesma inveja que bate no seu coração. Não, mas eu nunca tive inveja, irmão. A mesma inveja que bate no seu coração. Você trabalha numa empresa, ganha o mesmo salário que aquele miserável daquele ímpio que está do seu lado, que faz a mesma coisa com você. No final do mês você recebe o seu salário, ele também, ele faz uma festa, faz um churrasco, compra cerveja, bebidas. Você mal consegue pagar a fatura do cartão. Aí bate aquele sentimento de inveja. Por quê? Mas veja o que Asaf diz. No versículo 17 de Salmo 73, veja o que está escrito: até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Somente quando você entrar no santuário de Deus é que você vai entender o fim dos ímpios. Enquanto você está em casa com a sua família, adorando a Deus na igreja, no monte, jejuando, orando, buscando ao Senhor, os ímpios estão fazendo o quê? Os ímpios estão em festa, em bebedeira, se divertindo. Quantas vezes você sai para trabalhar de manhã, quando você chega nas avenidas por aí, você vê um carro capotado, batido, pessoas mortas? É o que Asaf está dizendo aqui. Certamente tu os coloca em lugares escorregadios. Meus queridos, esse Salmo 73, ele é um exemplo onde ninguém está livre de sentir inveja no seu coração. Você precisa se consertar, precisa buscar a Deus, precisa estar na presença de Deus, para que você não venha cair na tentação da comparação, porque é aí que a inveja vem. Quando você começa a comparar a sua vida com a do ímpio, começa a comparar a sua vida com a vida dos outros. Eu quase consegui, eu quase fui. Veja que Asaf, ele diz no Salmo 1 e 2, veja bem, os meus pés quase que se desviaram, eu quase consegui, eu quase fui, quase deu certo. Quando você começa com esse quase a comparar a sua vida com a vida dos outros, você vai cair na tentação da inveja. Por isso eu vou deixar aqui no final desse vídeo para você ver outros vídeos que nós temos aqui no canal falando sobre oração, sobre o poder da fé, sobre o jejum, sobre pecados que Deus detesta, para que você saiba e você venha saber que somente buscando a Deus através da oração é que você vai estar livre disso. Nem esse homem de Deus, Asaf, quando ele comparou a sua vida com a vida do ímpio, ele ficou livre da inveja. Meus queridos, eu quero fazer uma oração agora, para que Deus venha te abençoar, para que todos venham a entender que só o Senhor é Deus. Vamos orar? Ore comigo. Santo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento, Pai, eu te louvo, te exalto e te engrandeço, porque sei que só Tu é o Senhor. Sei, Deus, que não há nenhum outro Deus na face da terra semelhante a Ti, porque Tu é Deus em espírito e em verdade. Pai, a Tua palavra diz que onde tem um ou dois reunido no Teu nome, Tu se faz presente. E eu, Senhor, nesse momento de oração, pedindo a Ti, Pai, para que Tu venha dos altos céus, abrir, Pai, os Teus olhos e enxergar, Pai, a aflição que o Teu povo tem passado.
para que tu venha, Senhor, dos altos céus, abrir, Senhor, os teus ouvidos e ouvir a oração, o clamor do teu povo, Senhor, porque a tua palavra diz que tu não é Deus que se arrependa, Pai, mas tu é Deus em espírito e em verdade, Senhor. A tua palavra, Pai, diz que onde há um ou dois reunidos, tu se faz presente, Deus. Olha, Pai, as aflições que o teu povo tem passado, Senhor, porque a tua palavra diz, Pai, que tu é o Senhor, o dono do ouro e da prata. Senhor, se tu é o dono do ouro e da prata, Senhor, olha quantas aflições, Pai, o teu povo tem passado, quanta necessidade, Senhor, o teu povo tem passado, Deus. A tua palavra diz que tu é o Senhor dos exércitos, Pai. Envia, Senhor, os teus anjos para proteger o teu povo, para que entre com providências, Pai. Entra nessa guerra, Pai, que o teu povo tem guerreado, Senhor, porque não podemos vencer senão, Senhor, com o teu apoio, com a tua força, com a tua misericórdia, Pai. Eu peço, Senhor, para que tu venha afastar do teu povo todo o espírito de inveja, Pai, todo aquele espírito que chegou para atrasar o teu povo, os teus filhos que te buscam, te louvam e te engrandecem, Pai. Eu te louvo, te engrandeço e peço a ti, Senhor, tende misericórdia de todos nós. É isso que eu te peço e te agradeço no nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Amados, peço a você que compartilhe esse vídeo com quem precisar ouvir um pouco da palavra do Senhor. Compartilhe, porque toda semana estamos aqui postando um vídeo desse, um ensinamento para que você venha entender um pouco mais da palavra do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde.